Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula nesse preparatório para o concurso da ISFSEX. Tema de hoje, cardiologia. Tema importante porque é tema recorrente na prova, então a VUNESP, vez por outra, cobra, faz questões que não são tão difíceis, mas que a gente precisa ver algumas coisas diferentes, porque se a orientação da prova vier uma prova um pouco mais puxada, eles têm assunto para cobrar e derrubar candidatos na parte de cardiologia. Então a gente precisa preparar vocês para todo e qualquer tipo de pergunta, aquelas mais simples até aquelas mais difíceis. Como, por exemplo, eles colocaram na bibliografia a diretriz brasileira, da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, de 2021. E, na verdade, essa bibliografia, ela passa, né, ela passa por um documento técnico, mas que tem ali papel do enfermeiro e coisas que o enfermeiro tem que saber e que precisam ser estudadas para que você não seja surpreendido com uma pergunta na prova que você não saiba responder. Tratar de enfermagem médico-cirúrgico, o Bruno Issurat é fato, o Bunesp trabalha com ele, então a gente precisa olhar. E a partir daí vamos discutir os principais temas e aquilo que pode virar questão de prova. Vamos lá para os nossos slides. Então está aí, preparatório para a ISFSEX, tema cardiologia. Então vamos ver o exame físico cardiológico, vamos começar por ele primeiro. Depois nós vamos ver angina, né, na verdade doença arterial coronariana, angina e infarto. Depois vamos ver insuficiência cardíaca e complicações do infarto e fechar falando um pouquinho sobre arritmias cardíacas, ok? Bom, então vamos começar a nossa discussão falando um pouquinho sobre débito cardíaco, ok? E discutindo um pouco sobre a fórmula de cálculo do débito cardíaco, porque é pergunta do banco de dados SpaceX. Então, o débito cardíaco nada mais é do que a quantidade total de sangue ejetada por um dos ventrículos em litros por minuto. E a fórmula, ela traz o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, o volume sistólico é que é o ponto para a gente ver, porque ele tem três variáveis que o compõem e interferem nele. A pré-carga, a pós-carga e a contratilidade. Contratilidade, né, capacidade do músculo de contrair, isso aí não é dificuldade, mas pré-carga e pós-carga costuma ser problema. E numa prova que pode te pedir, por exemplo, né, a função de uma droga como a morfina, você tem que estar preparado para esse tipo de pergunta, pré-carga e pós-carga. Então vamos lá olhar pré-carga. Basicamente, para você entender pré-carga, você tem que gravar, né, e entender a palavra estiramento da fibra muscular. Porque a pré-carga nada mais é do que o grau de estiramento da fibra muscular cardíaca ventricular, né, no período diastólico. Então, basicamente, o que eu estou explicando para você? A pré-carga é o quanto a fibra muscular consegue estirar no máximo, o grau máximo de estiramento da fibra muscular cardíaca no final do período diastólico. E esse grau de estiramento, ou seja, a capacidade que a fibra tem de estirar, é o que vai determinar o volume de sangue que cabe dentro dessa câmara cardíaca. Porque, repara, se eu tiver um estiramento pequeno, vai caber um volume, mas se eu tiver um estiramento grande, cabe um volume maior. Então, repara que o volume sistólico e o termo pré-carga não tem a ver com volume, e sim com o quanto de espaço terá dentro do ventrículo ou dos ventrículos para que você possa ter um bom volume sistólico. Então, quando você fala em volume sistólico, pré-carga é o grau de estiramento da fibra muscular cardíaca no período final diastólico. Então, quando a gente fala assim, a droga diminuiu a pré-carga, se diminuiu a pré-carga, diminuiu o estiramento, então você não vai ter muito sangue dentro dessa câmara. Obviamente o coração vai fazer, né, vai gastar menos oxigênio. A morfina faz isso, ela diminui a pré-carga do ventrículo. Por isso, ela ajuda a poupar oxigênio. Já drogas que aumentam a pré-carga, né, como por exemplo aminas vasoativas, elas podem aumentar a pré-carga, e ao aumentar a pré-carga, você aumenta o grau de estiramento, então você joga mais volume para dentro, e isso significa um maior trabalho cardíaco. Então percebam que pré-carga tem a ver com grau de estiramento da fibra muscular cardíaca ventricular no período final diastólico. Quanto maior o grau de estiramento, maior o volume de sangue que vai caber dentro da câmara. Já pós-carga é o grau de resistência que essa câmara cardíaca ventricular vai enfrentar para poder esvaziar. Então a gente usa muito
né? A gente usa muito o exemplo do ventrículo esquerdo. Por quê? O ventrículo esquerdo bombeia sangue para dentro de um sistema de altíssima pressão, que é a artéria aorta. Então, no momento que você fala do ventrículo esquerdo, como ele bombeia sangue para um sistema de altíssima pressão, ele precisa vencer a resistência do sistema para que ele consiga esvaziar. Isso é pós-carga. O quanto de resistência precisa ser vencido para o esvaziamento dos ventrículos. Então, drogas que diminuem a pós-carga diminuem a resistência. O ventrículo vai esvaziar muito mais facilmente. Drogas que aumentam a pós-carga aumentam a resistência. Tá, Valdemir? É por isso, então, que um paciente com hipertensão crônica não tratada, gente, hipertensão crônica não tratada, vai aumentar cada vez mais a resistência à ejeção do ventrículo. Então, é por isso que um paciente com hipertensão não controlada, ele tende a desenvolver insuficiência cardíaca? Sim, porque o músculo vai fazendo força para poder esvaziar, cada vez mais a pressão mais alta, mais força o músculo faz, ele vai hipertrofiando, chega uma hora que esse músculo já não consegue ser competente para vencer essa resistência, e aí o paciente faz insuficiência cardíaca. Então, repara, 3 variáveis que interferem no volume sistólico: pré-carga, pós-carga e contratilidade. Tá? E a fórmula de cálculo débito cardíaco, volume sistólico vezes frequência cardíaca. Tá? 2 termos são importantes no exame físico, né, das complicações que podem aparecer do comprometimento pulmonar nas patologias cardíacas. Então, a diferença entre ortopneia e dispneia paroxística noturna. Ortopneia e dispneia paroxística noturna, nos dois, o paciente vai ter o mesmo resultado final. Ele tem uma dispneia que precisa, para poder aliviar, ele precisa sentar ou ficar em pé. Então, repara, nos dois, tanto na ortopneia quanto na dispneia paroxística noturna, o paciente vai precisar sentar ou ficar em pé para aliviar essa dispneia. Qual é a diferença entre eles? Ortopneia é a necessidade de se sentar com as costas retificadas ou ficar em pé para evitar a sensação de falta de ar. Então, no momento que o paciente deita, ele já sente a dispneia e já é obrigado a se sentar ou ficar em pé. Então, esse paciente dificilmente consegue ficar em decúbito dorsal. Ortopneia. Já a dispneia paroxística noturna, o paciente deita e dorme. E ele acorda subitamente com falta de ar. Então, repara que na ortopneia, o paciente sequer consegue deitar direito, quanto mais dormir. Na dispneia paroxística noturna, ele deita, dorme e acorda sufocado, e aí precisa sentar ou ficar em pé para melhorar. Então, essa é a diferença entre os 2 termos. Ok? A SpaceX traz como bibliografia o livro da professora Alba Barros, que eu já comentei isso na aula de CTI1, na parte de neuro, e dentro desse livro ele traz 4 tipos de dispneia, e que a parte cardíaca pode reforçar esse tipo de dispneia, ok? A primeira é a dispneia de esforço. A segunda, a dispneia de decúbito, que é a ortopneia. A terceira, a dispneia paroxística noturna. E a quarta, a dispneia periódica ou de Cheyne-Stokes. Então ele diz o seguinte: a dispneia de esforço aparece quando o paciente executa esforço físico, sendo mais comum na insuficiência ventricular esquerda. E aí ela subdivide esse tipo de dispneia em relação a grandes, médios e pequenos esforços. Isso já caiu na prova da SpaceX, tá, gente? A dispneia aos grandes esforços provém de atividades realizadas sem qualquer desconforto anteriormente ao desenvolvimento de cardiopatia, tais como subir lance de escada, rampa, andar depressa, praticar esportes para os quais estava treinado e desenvolver trabalhos costumeiros. Então percebam que nesse tipo de dispneia, de grandes esforços, o paciente, ao forçar um pouco mais a bomba cardíaca, a dispneia aparece. Já na dispneia de médios esforços, ele já não faz tanto esforço assim. Repara, ele anda em locais planos, subir alguns degraus lentamente e realizar exercícios de média intensidade. E a dispneia de pequenos esforços, que é a mais grave, manifesta-se com movimentos físicos de pequena magnitude. Comer, tomar banho, falar, trocar de roupa e movimentar-se na cama. Ou seja, quanto maior o grau da insuficiência cardíaca, menor o esforço para deflagrar essa dispneia. Então, dispneia de grandes esforços, onde você precisa fazer uma carga maior em cima do coração para deflagrar a dispneia. Médios esforços, não precisa já de tanto esforço,
mas precisa de algo, né, que force um pouco a bomba cardíaca. Agora, de pequenos esforços não, no mínimo esforço você já tem a dispneia aparecendo, tá certo? A dispneia de decúbito surge quando o paciente se deita. Quando a dispneia torna-se mais intensa, o paciente necessita colocar um ou mais travesseiros para dormir ou descansar, ou mesmo adotar a posição sentada para dormir, que é a ortopneia. Essa não é difícil. Já a dispneia paroxística noturna ocorre à noite. O paciente acorda com dispneia intensa e súbita ou repentina, sensação de sufocação, opressão no peito, tosse seca, pele fria e pálida, sudorese, taquicardia expandida, ele senta na cama ou mesmo levanta em busca de ar. Então repara que a dispneia paroxística noturna, o texto coloca que o paciente acorda. Então repara, a diferença para a ortopneia é que nessa aqui ele chega a dormir, na outra nem isso, tá certo? E ainda tem a dispneia de Cheyne-Stokes, né, chamada dispneia periódica, que se assemelha ao tipo de respiração onde o paciente vai fazer modificação do seu padrão respiratório, fruto da dispneia, e a partir daí pode evoluir com hiperventilação e períodos de apneia. Então, dentro dessa parte da dispneia, é importante ver, porque, como eu falei, é banco de dados da SpaceX, tá, gente? Então não pode deixar passar, não. Aí o Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Bruno Sudat, diz que tem achados cutâneos comuns nas patologias cardíacas, como, por exemplo, o baqueteamento dos dedos, que é uma alteração do formato do leito vial, se tornando mais curvo, tanto em mãos quanto em pés, mostrando uma oxigenação de periferia deficiente de forma crônica. Tá? E existe o chantelasma. Eu botei uma lista, esses são aqueles mais diferentes que a gente precisa chamar a atenção. Chantelasma são placas amareladas e elevadas observadas ao longo da porção nasal das pálpebras. Ok? E no exame físico é importante a gente entender a obstrução aguda do fluxo sanguíneo para os membros. Né? Saiu errado ali no slide, saiu para nos membros, mas para os membros. Já que na avaliação cardiovascular, a gente não faz só a avaliação da parte cardíaca, sim então toda a parte, né, circulatória. E aí o Brunner apresenta os 6 P's, que são dor, palidez, ausência de pulso arterial, parestesia, poiquilotermia, que é a frieza, e a paralisia, como 6 sinais de obstrução aguda de fluxo sanguíneo, na verdade, de insuficiência arterial para os membros. Ok? Bom, a literatura chama atenção que em paciente cardiopata nós devemos estar atentos à pressão diferencial. É ponto de prova, o Donés pode fazer perguntas, inclusive pedindo para calcular, porque eles gostam de dar caso clínico e fazer perguntas em cima do caso clínico. Então tem que estar atento se ele não vai cobrar pressão diferencial. Pressão diferencial nada mais é do que a pressão sistólica menos a pressão diastólica. Então ele vai te dar uma série de valores, você vai ter que, se ele pedir a pressão diferencial, você tem que ir atrás da pressão sistólica e diastólica e diminuir a sistólica da diastólica. Exemplo, 120 por 80. 120 menos 80 dá 40. O valor normal da pressão diferencial é de 30 a 40. A diferença entre pressão sistólica e diastólica é denominada pressão diferencial, é um reflexo do volume sistólico, da velocidade de ejeção e da resistência vascular sistêmica. Traduzindo isso daí, a gente costuma dizer que a pressão diferencial é uma forma simples de você avaliar volume de líquido circulante. Se você tem um valor menor que 30, você estaria diante de um déficit de volume circulante, ou seja, uma hipovolemia. Se você tem acima de 40, você estaria diante de uma sobrecarga de líquidos. Tá? Então é uma forma direta, né, e rápida de chegar. É totalmente 100% confiável? Não, porque a gente sabe que existem mecanismos compensatórios que podem interferir na pressão. Mas, em via de regra, a pressão diferencial dá um bom caminho para a gente saber o que está acontecendo. Certo? Bom, dito isso, outro ponto importante em patologias cardíacas, e isso a gente vê muito na parte da hipertensão arterial, é a hipotensão postural. Hipotensão postural é definido como a queda prolongada de no mínimo 20 milímetros na PA sistólica ou 10 na PA diastólica, nos 3 minutos seguintes à passagem da posição deitada ou sentada para a ortostática, e normalmente é acompanhada por tontura, vertigem ou síncope. Diabetes, idosos, mulheres, tem que ficar atento, mas em especial diabetes e idosos, que são grupos mais propensos a formar, né, a fazer quadros de hipotensão postural, e por isso a gente tem que estar sempre atento.
Bom, do ponto de vista cardíaco, a ausculta cardíaca é ponto de prova. Toda prova tem que ser cobrada. Existem 6 áreas descritas na literatura: área aórtica, área pulmonar, ponto de Erbe, área tricúspide, área mitral e epigástrica. Dessas, a área aórtica, né, a área pulmonar, ou seja, foco aórtico e foco pulmonar, o foco tricúspide, área tricúspide, e o foco mitral, também chamado a área do impulso apical, são importantes para a prova. Então, desses 6, 4, aórtica, pulmonar, tricúspide, mitral, tem que saber. E aí, quando a gente fala de área aórtica, né, lembrar que fica localizado no segundo espaço intercostal à direita do externo. A banca pode perguntar, gente, onde você coloca o esteto para poder aferir na ausculta cardíaca a área aórtica. Então, segundo espaço intercostal à direita do externo. Tá? Já a área pulmonar é o mesmo local, segundo espaço intercostal, só que à esquerda do externo, e aí confunde. Então, repara, aórtico, segundo espaço intercostal, à direita do externo, e pulmonar, segundo espaço intercostal, à esquerda do externo. Aí desceu pela linha para-external, o Brunner diz que tanto no quarto quanto no quinto espaço intercostal, à esquerda do externo, na linha para-external, você tem a área tricúspide. E se puxar para a linha M clavicular no quinto espaço intercostal, cruzamento da linha M clavicular, ó, metade da clavícula, numa linha que desce, no quinto espaço intercostal, você tem a área mitral, né, também chamada área apical, né, ou ponto de impulso máximo, é onde em pessoas magras você consegue ver o coração se chocando com o gradil costal. E aí, para marcar bem, né, essa área, a aórtica, segundo espaço intercostal à direita, pulmonar, segundo espaço intercostal à esquerda, né, o foco tricúspide, quarto ou quinto espaço intercostal à esquerda, e a linha ventricular, quinto espaço intercostal, linha M clavicular. Tá? Ali, por uma questão até de ângulo, houve o cuidado de quem fez a figura para empurrar um pouquinho a área apical para o lado para ela ficar em destaque, quando na verdade ela deveria estar exatamente em cima da linha M clavicular. Tá? Então, como eu sempre digo, tem que ter certo cuidado com figuras da internet, né, para que você não caia na armadilha. Então, para não ficar dúvida, área aórtica, segundo espaço intercostal à direita do externo. Área pulmonar, segundo espaço intercostal à esquerda do externo. Área tricúspide, né, também chamada de foco tricúspide, quarto ou quinto espaço intercostal, linha para-external, esquerdo. E a área ventricular esquerda, também chamada área mitral, também chamada área apical, também chamado foco mitral, quinto espaço intercostal, linha M clavicular. Ok, pessoal? A partir daí a gente tem que discutir as bulhas cardíacas. E aí é importante você entender que uma resposta num concurso como esse, uma resposta do tipo, quantas bulhas cardíacas normais nós temos? Não pode ver tão fácil, não pode ser tão simples. Então preste atenção no que a literatura fala sobre isso. A primeira bulha cardíaca, tá, é o fechamento das válvulas tricúspide mitral, tem que saber isso. Tá? Então aí em destaque no entorno do círculo amarelo, a tricúspide, né, é fácil identificar, é só ver os 3 folhetos, e a bicúspide, à sua esquerda, os 2 folhetos também chamados de mitral. Então, mitral e tricúspide, o fechamento dessas 2 válvulas juntas é o primeiro batimento, ou seja, a primeira bulha cardíaca. Já a segunda bulha cardíaca, ela se refere ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Tá? O componente aórtico de B2 é mais intenso no foco aórtico e no foco pulmonar. Então, basicamente, o que é B2? Fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Como em alguns casos elas se fecham com milissegundos de diferença, pode produzir um segundo som. Isso é chamado desdobramento fisiológico. Ele é normal, né, quando ele é acentuado na inspiração e desaparece com a expiração. Se ele continuar na expiração, aí ele precisa ser investigado. Tá? Mas nós podemos ter um desdobramento de B2
que é um som, né, que aparece quase junto com a B2 por conta do fechamento retardado de milissegundos entre as duas válvulas aórtica e pulmonar. Deveriam fechar sincronicamente, mas fecham com milissegundos de diferença. Bom, a terceira bulha cardíaca, ela representa um achado normal em criança e adulto até 35 a 40 anos de idade. Toma cuidado com isso daí, porque como a Vunesp gosta de trabalhar com caso clínico, eles podem colocar um caso de uma pessoa com 28, 30 anos e lá no meio de uma das frases perguntar se é normal nessa população encontrar B3. Então pode ser normal sim, representa um achado normal quando a B3 é identificada em crianças ou em adultos até 35 ou 40 anos, isso pode ser considerado normal. Tá? Ela vai ser chamada B3 fisiológica. Agora, em idosos, ela sempre vai ser, né, um problema importante e sugere insuficiência cardíaca. E já B4 não, B4 é sempre problema, né? Ela pode ser fruto de uma hipertrofia ventricular esquerda, causada por hipertensão arterial, de uma doença arterial coronariana, então B4 sempre será problema. Então lembrando que das 4 bulhas cardíacas, 3 podem ser normal, dependendo, né, do grupo de B3, ela pode ser normal ou não. Então, certo mesmo, 2 bulhas normais, a terceira, dependendo do grupo, pode ser normal ou não, e B4 sempre será problema. Tá? Bom, na ausculta podemos identificar um atrito, é um ruído áspero de rangido, que pode ser auscultado na sístole e na diástole. É denominado atrito, é causado pela abrasão das superfícies pericárdicas inflamadas, em virtude de pericardite. Então, a informação que você tem que levar na prova. Qual é o som de ausculta que aparece na pericardite? Essa é a pergunta. Resposta, atrito. Ok? Então, isso tem que saber, isso tem que estar na ponta da língua de vocês. Em relação aos exames laboratoriais, são vários tipos de exames que podem ser feitos. A Vunesp, ela não explora muito isso, mas quando explora, ela pode aprofundar. Então, a gente não pode deixar de ver. Na parte cardiológica, alguns exames chamam a atenção, como, por exemplo, o peptídeo natriurético cerebral tipo B. Primeiro, eu preciso explicar que ele é um neurohormônio que auxilia na regulação da PA e do volume de líquido. E ele é secretado primariamente pelos ventrículos em resposta ao aumento da pré-carga, com resultante da elevação da pressão ventricular. Então, se a pré-carga aumenta, lembra, pré-carga, grau de estiramento. Se aumentou, eu tenho mais sangue ali dentro, o coração vai ter que fazer mais força. Então, por conta disso, o BNP é liberado. Toma cuidado porque é um peptídeo natriurético cerebral do tipo B. Isso mostra que ele, embora ele tenha o nome cerebral, porque ele foi descoberto em cérebro de porcos, tempos depois se descobriu-se que a principal função dele era cardíaca, mas o nome já tinha sido determinado, peptídeo natriurético cerebral, então o tipo B é o tipo cardíaco. Tá? Então, hoje, BNP é o principal marcador de insuficiência cardíaca. Preste atenção nisso, pergunta de prova. Se eu quero saber se um paciente tem insuficiência cardíaca, um dos exames, em especial de sangue, que me ajuda nesse componente diagnóstico é o BNP. Está chamado BNP, peptídeo natriurético cerebral. Ok? Bom, já a proteína C reativa é uma proteína produzida pelo fígado em resposta à inflamação sistêmica. Ela também é utilizada para prever o risco de doença cardiovascular. Então, quando você fala em proteína C reativa, se eu falo de um paciente infartado, eu vou ter PCR alterada. Por quê? Quando a gente fala de PCR, você fala de um processo inflamatório. No caso do paciente com dor torácica, irradiada, queda da pressão, toda a sintomatologia de infarto, se eu vejo uma PCR alta, eu imagino que esse paciente possa ter descolado uma placa e essa placa fez a obstrução da coronária. E no momento em que a placa, né, se rompe da parede do endotélio vascular, isso gera um processo inflamatório e PCR altera. Mas ela é um marcador o quê? Genérico. Se o paciente infartou na vigência de um processo inflamatório qualquer, ele já teria PCR ativada, né, PCR alterada, e isso não traria uma conclusão mais apurada. Homocisteína é um aminoácido que está ligado ao desenvolvimento de aterosclerose, então quando a gente quer ver o risco do paciente desenvolver aterosclerose e, consequentemente, doença arterial coronariana, o que a gente cobra é a homocisteína. Os demais, a gente vai deixar para discutir quando falar de infarto, que aí eu vou conversar um pouquinho sobre creatino fosfoquinase, fração MB, troponina IIT e depois mioglobina.
mas aí específico para o infarto agudo do miocárdio. O Brunner chama a atenção que a pressão venosa central é um indicador interessante de volume de líquido circulante, e na parte de cardiologia ela tem que ser aferida. A PVC é uma aferição da pressão na veia cava ou do ato direito. A PVC normal é de 2 a 6 milímetros de mercúrio, e o eixo flebostático é o ponto de referência em relação ao ato quando o cliente está em decúbito dorsal. Lembrando que o eixo flebostático você mede no encontro de quarta linha, da linha que passa no quarto espaço intercostal com a linha média axilar. É o encontro dessas duas linhas, está aí, ó, à sua esquerda, interseção de duas linhas, linha média axilar e a linha traçada no quarto espaço intercostal, isso faz o eixo flebostático. A válvula do transdutor, utilizada no monitoramento hemodinâmico, é nivelado nessa marca antes das obtenções das aferições. E feito isso, nivelou, você pode levar a cabeceira até 60 graus. Então, lembrando que PVC fala muito de volemia, volume de líquido circulante. Vou voltar aqui o texto só para mostrar o seguinte: por que a gente mede a PVC? Para eu entender volume de líquido. Se eu tenho uma pressão abaixo de 2, eu tenho hipovolemia. Se eu tenho uma PVC acima de 6, eu posso ter sobrecarga circulatória. Em alguns textos do próprio Brunner, por exemplo, quando ele fala de pressão intraabdominal, ele diz que o valor normal para uma pressão intraabdominal alterada a ser considerada é acima de 8. Então tem que tomar cuidado, porque dentro do próprio livro ele altera alguns valores referentes a determinados casos. Mas isso a Vunesp não entrará nessa seara de discussão. O livro também fala do monitoramento da pressão arterial pulmonar, que é o catéter B Swan-Ganz. É um catéter que avalia a função ventricular esquerda. Lembrando que PVC é um catéter que a gente coloca na veia cava, na altura do ato direito. E o catéter de PVC, pressão venosa central, que a gente acabou de discutir, ele só enxerga o lado direito do coração. Então, ele só é capaz de medir o lado direito. Qualquer correlação do catéter de PVC com o lado esquerdo do coração está errado. Quem faz o monitoramento do lado esquerdo é o catéter de Swan-Ganz. É um catéter que é colocado dentro da artéria pulmonar, né, geralmente no ramo secundário. Ele é um catéter que permite você fazer medicações, né, nele, administrar líquido, medir a pressão venosa central, porque ele tem uma abertura que fica dentro do ato direito. Então ele tem a via proximal e a via distal. A via proximal enxerga a pressão venosa central e a via distal enxerga a chamada PAPO, pressão da artéria pulmonar ocluída. O catéter lá na pontinha dele tem um balonete, o balonete é inflado, obstrui temporariamente a passagem de sangue pelo vaso e aí nesse momento ele consegue enxergar a pressão do ventrículo esquerdo. É importante observar que a pressão de oclusão da artéria pulmonar é obtida por meio da inflação da ponta do balão, que faz com que ele flua mais distalmente dentro de uma parte menor da artéria, até que esteja ocluído dentro da posição. E a partir daí, que é o chamado catéter em cunha, a gente consegue medir a pressão da artéria pulmonar. Então, repare, quem vê o lado esquerdo do coração, monitoramento, né, da pressão da artéria pulmonar, é o catéter de Swan-Ganz. Ele vê a função do ventrículo esquerdo. Então, se a pergunta de prova for o catéter utilizado para avaliar a função do ventrículo esquerdo, né, dentro da monitorização invasiva, é o catéter de Swan-Ganz. Agora, se ele pedir qual é o procedimento invasivo via catéter, que ajuda a entender a pressão venosa central e monitorar o volume de líquido circulante, aí é o catéter de PVC, e ela só vê o lado direito ou a pressão diastólica do ventrículo direito. Então ela vê volemia, volume de líquido circulante, a pressão do ato direito e a pressão diastólica do ventrículo direito. Ok? Bom, com isso, terminamos o nosso primeiro bloco da aula de hoje. No próximo bloco, vamos dar continuidade falando de doença arterial coronariana, angina do peito e infarto. E aí vamos entrar na parte das diretrizes brasileiras, né, de infarto agudo sem supra de ST, angina instável e infarto agudo sem supra de ST, que está na bibliografia e que a gente precisa ver alguns pontos para não correr risco de ser alguma coisa perguntada que você não saiba marcar a resposta correta. Sai daí não, eu já volto.